Olá, Rafael e Olite Oculta. Eu tenho ouvido várias histórias sobre uma dimensão paralela à nossa que se chama Sete Além. E no seu canal eu escutei várias histórias sobre essa tal dimensão. Mas a história que mais me apavorou foi a do toque de um tambor antigo que abre portais para castigar crianças rebeldes, enviando-as a Sete Além. Barulhos estridentes, músicas ruidosas ou de épocas. A conclusão que tirei foi a que essas pessoas acreditavam realmente na existência deste lugar, em virtude de terem tido essas experiências estranhas, pois todos dizem que há moradores em Sete Além querendo levar pessoas do nosso mundo e os converter ao mundo deles. E por isso, se alguém com aparência sombria lhe abordar e disser: "Você não quer ouvir a palavra de Sete Além?", corra e comece a rezar. O meu nome é Marcos. Eu sou morador do bairro da Saúde, em São Paulo. E quando me mudei para essa casa, eu encontrei um tambor grande dentro de um closet. Era um instrumento de 1,5 metro de altura. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve, e o couro parecia pele de gente. Bem, eu nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que eu dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele e eu concordei em vender. Mas a transação em si ficou para outro dia. E naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha de casa e ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse o tambor para os idosos. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga de São Paulo recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças e funcionava assim. As crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então, o sacerdote batia 2 vezes no tambor e, segundo as lendas, a criança sumia por 1 hora e depois retornava pelo mato. Essa criança felizarda dizia ter ido para um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros jamais vistos antes. Diziam brincar nesse jardim azulado, até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta por um caminho da floresta. A criança geralmente afirmava ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso chamado Sete Além. E não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia crianças levadas com o mesmo processo. Porém, o sacerdote batia 4 vezes no tambor, e assim que a criança era colocada embaixo do instrumento, de acordo com as lendas, essas crianças sumiam por cerca de 5 horas e voltavam por um caminho no mato completamente assustadas. Apresentavam geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permaneciam traumatizadas por muito tempo. E quando conseguiam narrar a história sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano cheio de pessoas histéricas. E algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento e outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas e em seguida era arrastada por uma carvoaria onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e as arranhavam. Obrigavam-nas a comer algumas baratas vermelhas e amarelas,
com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você as engoliam. Zombavam da criança, assustavam-na, até que num momento, um homem sujo, com longa barba e unhas podres, empurrava a criança para fora por um caminho da floresta. A criança dizia que havia passado de 3 a 4 dias no local e que era sempre noite. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. E após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. E segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da minha casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos e que quando ele era criança, testaram o tambor com o irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor não 2 e nem 4, mas 7 vezes. As luzes piscaram e ouvimos o meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que o irmão dele desapareceu para sempre. Saiu na imprensa da época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele, mas não deu em nada. Bom, o fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos, destruímos o tambor e no dia seguinte eu falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Eu nunca esqueci a história do homem e nem o nome do local sinistro. E sempre contei essa história para os meus filhos. E quando eles viram esse canal com vários relatos sobre Sete Além, eles vieram me mostrar. E por isso eu acreditei e escrevi essa história para o canal. Depois de alguns anos, aquele homem me ligou dias depois, assustadíssimo. E segundo ele, há mais 4 tambores desses sendo vendidos no Brasil. A filha dele me passou um dos links do anúncio e eu não vou divulgar, mas encomendei um que até agora não foi entregue. Nas descrições do anúncio, nada sobre Sete Além é falado. Porém, o anúncio, já retirado do ar, dizia que aquele tambor é um portal e que dá uma viagem em quem ouve as batidas constantemente. Bem, ali seria um portal para Sete Além? O que vocês acham? Eu sou muito racional para todos esses fenômenos. E por isso, eu treinei os meus filhos, amigos e familiares para serem sempre racionais. E se eu, ou alguém que eu conheço, se encontrar com este local desconhecido, seja neste ou em outro universo, agiremos como se deve agir em um ambiente hostil. Boa noite.